Salve, salve, garotada! Aqui quem fala é o professor Luiz Santana, diretamente do Observatório das Humanas, da Escola Tecnológica Anísio Teixeira. E estamos aqui numa edição super especial, recebendo três grandes convidadas. A professora Lúcia Santos, professora de Biologia, aqui mesmo da nossa escola. Tem um projeto que todos vocês já conhecem, que é o projeto Namorados Bem Informados, que trata da saúde física, sexual e mental. Seja bem-vinda, professora Lúcia. E também outras duas convidadas que nos deram a honra de, nesse momento, estar aqui para falar um pouquinho sobre um projeto, o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que é a professora Ivone Moreira, que é consultora da Unesco, vinculada à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, e a professora Kátia Souto, coordenadora-geral de Equidade e Determinantes Sociais da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Sejam bem-vindas, professoras. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês e também é uma grande honra para a escola receber esse evento, né, que foi realizado aqui no estado do Pará e aqui particularmente na Escola Anísio Teixeira, né, recebendo pessoas de todo o Brasil. Eu espero que a gente tenha passado uma boa impressão para vocês. Foi muito gratos mesmo por receber vocês e ter também nos acolhido de alguma maneira. Nós participamos do evento com vocês. Né? Professoras, eu queria saber um pouquinho, fala aqui para nossos ouvintes, o que é o PSE, como ele surgiu, né? O que levou ao surgimento desse projeto, quais são os desafios que tem, né? Qual é a programação, o que precisa fazer, qual é o público que vocês querem atingir, né? E a gente colocar um pouquinho assim, um pouco da nossa realidade também, para ver como é que casa tudo isso aí, tá certo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Vamos fazer o nosso jogral, né? Então, eu sempre digo, né? É uma alegria estar aqui. Escola, acho que é um lugar que nos encanta, reencanta e traz esse esperançar. E você falando, né, numa escola Anísio Teixeira, a gente tem que reportar também a Paulo Freire, né? Então, do esperançar dele, que sempre nos toca. O programa Saúde na Escola teve a sua sementezinha em 2003, eu diria, com saúde e prevenção nas escolas, que surgiu na época um pouco da inquietude de temas como saúde sexual reprodutiva, prevenção do HIV/AIDS, gravidez na adolescência, lá no então Programa Nacional de ST/HIV/AIDS do Ministério da Saúde. E aí ele andou um pouco e nós fomos vendo na época. Eu estava exatamente nesse lugar onde estava o chamado SPE, vimos que era necessário avançar para mais. Né? Ele teve até um primeiro lançamento desse SPE numa escola em Curitiba pelos então ministros da Educação e da Saúde, era o ministro Humberto Costa e o ministro da Saúde e da Educação, o ministro Cristóvão Buarque. E no andar desta caminhada que a gente vai construindo, a gente verificou que era preciso ampliar. Não era só essa temática que fazia parte das inquietudes, né, do público, né, dos estudantes. E aí foi quando, em 2007, aí sim, institucionaliza-se o Programa Saúde na Escola, por meio do decreto, né, do presidente Lula, já na sua segunda gestão. E é um decreto interministerial que envolve os dois ministérios e que define linhas gerais e corresponsabilidade, também a articulação interfederativa envolvendo estados e municípios. Depois nós tivemos, ao longo desse período, algumas portarias, né, mas a que rege ainda hoje é a portaria de 2017, que orienta como organizar esse programa Saúde na Escola nos estados, município e em nível federal. Então, hoje está aqui uma retomada, né, que a gente faz, porque nos últimos 4 anos a gente teve o silenciamento de várias temáticas que fazem parte e também deixou de ter esse protagonismo do governo federal junto aos estados e municípios de orientar como trabalhar não só as diferentes temáticas, mas de fortalecer esse espaço de gestão articulada, intersetorial, interfederativa, ampliar a participação social e de parceiros. Então, a gente veio nessa construção juntos. Então, desde janeiro, nós começamos os diálogos entre os dois ministérios para que a gente pudesse,
né, está agora realizando essas oficinas, que a gente está chamando oficinas intersetoriais do Programa Saúde na Escola, né, e promoção da saúde. Já aconteceu da região Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, também foi num centro, né, de escola, e aqui a gente inova com essa acolhida maravilhosa que vocês da Escola Anísio Teixeira nos deu, porque foi a potencialidade de estar num espaço real do protagonismo que esse programa pode ter e da potencialidade que ele pode agregar de parceiros e de gestão. Então, aqui nós reunimos toda a região norte, né? Então, foi de uma riqueza de trazer os representantes desse programa, desses 7 estados, tanto da educação quanto da saúde, e particularmente no estado do Pará também ter a condição de participar os nossos gestores municipais e também a sociedade civil aqui presente. Então, o Programa Saúde na Escola tem esses 2 marcos normativos que nos orientam e que coloca a forma de organizar e também os debates temáticos que podem ser realizados, obviamente, com respeito à autonomia tanto dos estados e municípios quanto das escolas. Então, o programa é de uma grandeza, né, de uma beleza, e conta, né, com uma... Eu falo isso de uma forma muito tranquila, né? Kátia é uma guerreira, uma lutadora, e muito leve, né? Muito leve. Isso faz com que o programa tenha uma capacidade de agregar pessoas fenomenal, né? E o Ministério da Saúde voltou e provocou o Ministério da Educação para que a gente pudesse estar efetivamente juntos, apesar de que, na ponta, eu digo, nos estados, nos municípios, as 2 secretarias continuaram trabalhando. E nesses anos todos, o programa fez 15 anos no ano passado, a efetividade do programa, ele não paralisou. Quando a gente fala de retomada numa capacidade e com coragem de revelar situações e discutir questões que nós não precisamos ter medo delas, pelo contrário, a gente precisa da voz e da capacidade de revelar os problemas que os jovens e as crianças vivem pelo Brasil afora. E foi numa conversa aqui com a direção da escola, a professora Kátia e a professora Luísa, que eu soube do programa Namorados Bem Informados. E para mim foi um prazer enorme, assim, saber que a senhora está à frente dele esse tempo todo, professora Lúcia, porque é exatamente isso que o PSE quer fazer, que a escola seja protagonista de uma ação junto a jovens que estão dispostos a discutir a sua sexualidade, discutir as suas dificuldades, discutir a beleza desse momento que é na vida das pessoas, né? O prazer é uma coisa muito, muito bonita, muito agradável. A gente não pode ter medo disso, né? Então, fiquei muito feliz e acho que a sua presença aqui nessa entrevista, nessa conversa que estamos tendo, é um prazer enorme, uma concretude no que o PSE efetivamente pode fazer. E mesmo a sua escola não sendo uma escola pactuada, né, uma escola que não fez uma adesão, por uma série de razões, para nós, assim, foi uma felicidade muito grande. Kátia se comprometeu a, pensando na estrutura, contribuir com o seu trabalho, o trabalho da escola e aqui desse espaço do Observatório das Humanas, porque eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar para que a juventude seja adultos. Essa juventude seja adultos melhores do que nós fomos. Construa um país mais organizado, mais livre, mais liberto de todos os preconceitos, de todas as dificuldades que a gente, a minha geração, por exemplo, passou, né? Então, acho que essa é uma grande possibilidade e esse governo, né, tem essa disponibilidade. Nós não estamos dizendo que é fácil, dizendo que todo mundo pensa igual, né, Kátia? A gente não pensa igual. A gente tem divergência, mas a gente tem disponibilidade de sentar à mesa e discutir qual é o melhor caminho, qual é a melhor proposta e aquilo que faz as crianças e os jovens e mesmo adultos serem felizes. Eu penso que essa é a grande contribuição que o programa pode trazer e acho que o seu trabalho, o seu projeto aqui venha calhar enormemente com tudo isso que a gente discutiu nesses 2 dias da oficina. Professoras, professora Ivânia, a senhora já até respondeu um pouco daquilo que eu vou perguntar, mas eu queria saber de vocês quais são os resultados esperados e já observados
com o desenvolvimento do programa? Então, nessa retomada, a primeira foi a portaria que faz a chamada adesão, né, para os recursos do PCE, das suas ações educativas. A gente ampliou, porque ela, na verdade, ela é lançada no ano anterior para um biênio. Ela foi lançada em novembro de 2022 para finalizar em final de janeiro. Então, eu cheguei, tinha assumido, eu falei, não, vamos ampliar até 17 de março e ampliar divulgando, né, para as pessoas saberem. Então, a gente conseguiu ampliar para 99% dos municípios no país. Então, 5.506 municípios hoje têm o PCE. Mas aí eu fiquei instigada de saber que escolas tínhamos e quantas tínhamos. Então, das 145.500 escolas que nós temos elegíveis, escolas públicas ou conveniadas, nós temos 102.199 que fizeram adesão. É um número significativo, mas a grande maioria ainda está nas creches públicas, no ensino fundamental, principalmente até os 4 primeiros anos, e há uma adesão menor das escolas de ensino médio, ensino profissionalizante e o EJA. Mas aí nós fomos buscar, né? Eu sou bem inquieta, porque eu falei assim, eu quero saber onde estão as lacunas e por que elas estão. Então, na verdade, dentro dessas escolas também, há responsabilidade mais municipal e estadual. Então, passou um pouco pelas relações institucionais do município com o Estado, porque era possível, mesmo sendo uma adesão a partir do município, ele fazer adesão de uma escola estadual. E, normalmente, as escolas do 5º ano ao 9º, do ensino médio profissionalizante e EJA, são escolas estaduais, assim como é o caso aqui da escola, né, técnica. Então, este lugar é que a gente está olhando nessas lacunas para protagonizar uma retomada também, né, porque isso já existia antes, então nós queremos fazer essa retomada, esse protagonismo de alcançarmos 100% das escolas elegíveis. Dentre elas tem as escolas prioritárias, né, as escolas quilombolas, escolas indígenas, de assentamento, escolas rurais, de medidas socioeducativas e de 50% do Bolsa Família que estejam matriculadas e estejam nas escolas do PSE. Então, também colocamos isso como um desafio. Por isso, para nós também foi muito simbólico essa acolhida de vocês, para mostrar que o PSE pode vir às escolas não pactuadas na última adesão e construir juntos espaços dialógicos e os espaços de protagonismo juvenil, que é outra questão inovadora que a gente está trazendo. Pensar essas ações educativas não como ações aonde os educadores ou os profissionais de saúde falam das temáticas de saúde para crianças, adolescentes e jovens, não, que eles próprios possam protagonizar isso, daí por isso o nosso encantamento também, né, pelo trabalho que já desenvolve aqui a professora Lúcia, porque a gente viu que isso é reconhecer o que o ECA já diz, né, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, portanto são sujeitos de construção da sua vida, né, e isso para nós é fundamental. Então, uma das grandes expectativas é essa. A outra foram temáticas que estavam silenciadas e outras excluídas, né, e que a gente passou a incluir. Nós realizamos primeiro os webinários, né, com todas as coordenações estaduais da educação e da saúde do PSE, para falar dessa retomada, dessa reorganização e desse protagonismo conjunto do MEC e do Ministério da Saúde. A partir daí, nós começamos a fazer os webinários temáticos após uma escuta de quais são os temas que hoje aflige alguns educadores quando chegam para eles e eles acham que tem que ter todas as respostas ou quase fazer um curso de especialização naquela temática. A gente está, e acho que a gente já encontra alguns resultados. Então, o primeiro foi o webinário sobre promoção da saúde mental, ele chamou Promoção da Saúde Mental, ressignificando olhares, para que a gente pense a saúde mental não como algo clínico de atendimento ou de referência. É claro que isso pode acontecer e ser identificado, mas a ideia era trazer e pensar a promoção da saúde mental, e aí saímos a pensar, não queremos só os dois ministérios fazendo fala, vamos identificar experiências que possam estar colocadas. Então, nós fomos atrás de experiência de quem estava trabalhando com a questão da saúde mental junto a adolescentes, se tivesse algum protagonismo,
ou alguma ação do PSE que tivesse acontecido a partir desse lugar e tenha transformado a vida de um. E a gente trouxe essa pessoa para estar aqui na roda de conversa, que foi o Léo Azevedo, que esteve conosco, né? Então, para nós, isso foi uma experiência riquíssima. Então, é um resultado. Você identificar e pensar que o PSE não é uma execução de uma portaria por 2 ministérios ou pelas suas respectivas secretarias nos territórios estaduais e municipais. E como a gente pode medir esse resultado? Nós ainda estamos construindo os instrumentos de monitoramento para além da ficha em si. Mas a gente já teve convite para ir para 3 webinários sobre saúde mental dos estados. Logo após. Então, isso aponta para nós uma realidade. A oficina em si, que é um lugar de construção, de diálogo, de romper esse lugar do distanciamento não só físico, mas dos consensos, que podem ser construídos, inclusive, a partir dos dissensos, né, que podem existir. Então, nós realizamos da região centro-oeste, envolvendo os 4 estados de lá, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 15 dias depois, Goiás já estava realizando um evento, uma oficina com o PSE híbrida, né, parte presencial e parte envolvendo todos os municípios que fizeram adesão para apresentar, no qual a Ivone poderá falar um pouco mais, que ela que esteve presente, né, e da nossa equipe do Ministério da Saúde, nós participamos online com a Graciele Delgado, que compõe a equipe, e assim nós já vimos 2 resultados interessantes. O próprio grupo que nós temos de WhatsApp do próprio PSE, eles começaram, em vez de ficar cobrando algumas questões para a gente fazer, apostar as suas iniciativas. Então, a gente estimulou o protagonismo dos estados e municípios. Então, a gente tem questões riquíssimas. Nós já temos estado protagonizando o debate sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção do IST, HIV/AIDS, e o nosso webinário sobre isso será só em novembro. Nós tivemos agora o webinário no último 19 de setembro sobre escola. Aqui também se fala em vacinação, para estimular a retomada da vacinação como um direito do que o próprio ECA garante à nossa Constituição Federal, mas também como resgate da ciência diante dos últimos anos, que foi um ano do negacionismo em relação à vacinação, e a gente teve uma baixa da vacinação. E aí você vê hoje relatos, inclusive aqui hoje teve relatos, né, de atualização vacinal em várias escolas dos estados aqui presentes, né, e um relato inclusive onde demonstrou, né, que a atualização vacinal lá no Distrito Federal, porque o Distrito Federal já está fazendo vacinação nas escolas, Mato Grosso do Sul também. Então, veja o quanto essa repercussão de nós retomarmos as temáticas, de oferecermos o webinário, também fizemos a mesma coisa. Nós tivemos a fala do MEC, pelo diretor Alexandre, tivemos a nossa fala do Ministério da Saúde, pela coordenadora geral do Programa Nacional de Imunização, Ana Carolina, e trouxemos uma diretora de escola, uma mulher jovem, negra, e mãe também, e o seu bebê da vacinação. Trouxemos de Sergipe, um professor que também protagonizou um processo de vacinação das adolescentes no período em que a vacina da Covid chegou, e um próprio adolescente que colocou qual era a importância. Para escuta, nós já temos vários pedidos da vacinação, estaremos semana que vem em Fortaleza com uma grande ação com os 2 ministros em relação a isso. Então, esses são resultados que a gente está começando a colher esses 8 meses de trabalho intenso, né, de retomada e de articulação intersetorial. O outro, que aí Ivone pode complementar, foi a retomada das parcerias que estavam distanciadas. Unicef, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, ao próprio Unesco, que vieram falar de ações que já desenvolviam nesse campo. Eu queria, você falando das parcerias, né? A gente sabe que o conceito de saúde é um conceito mais complexo, né? E o psicossocial, na verdade. Então, assim, bem holístico, né? Para que a gente esteja realmente pleno de saúde, com esse bem-estar, é necessário também que outros campos, né,
estejam atuando, outras políticas também estejam atuando aí, né? Política da assistência, política que garanta moradia, né, renda, né, uma segurança alimentar, etc. e tal. Existem também as articulações com esses outros setores que não estão ligados somente ao campo da saúde ou somente ao campo da educação, né, para que possam haver ações articuladas no sentido de garantir efetivamente essa saúde, né? A gente tem muito impacto dessa questão no ambiente escolar, né? Porque muitas vezes o baixo rendimento escolar está relacionado a uma alimentação inadequada, a um ambiente familiar totalmente disfuncional, né? Tóxico. E aí você tem um reflexo nisso também no ambiente escolar. E existem também essas articulações, essas conversas com esses setores. Então, professor, a Kátia não sei se ela mencionou, se eu aqui não dei atenção, mas assim, nesse webinar do dia 19 de setembro, foi convidado um juiz do Ministério Público de São Paulo, que está fazendo uma articulação nacional. Ele começou com os procuradores do Ministério de São Paulo, depois estendeu isso para os outros estados, buscou agora os governadores e começou a trabalhar na perspectiva de... Foi aos ministérios, conversaram com os ministros, tanto da saúde quanto da educação, para dizer, olha, nós precisamos nos fortalecer. Então, esse é um sentimento e uma indicação a partir da questão que você coloca, que é, como é que quando a gente se coloca com o governo, e aí eu estou falando do governo federal, e essa é a nossa indicação, e Kátia falou isso nessa oficina muitas vezes para reflexão, que é, a gente tem uma proposição em nível nacional, com todas as complexidades que o governo vive e passa, pelas articulações, pelas ligações que são necessárias serem feitas, mas tem uma clareza de que é preciso que saúde, justiça, Ministério da Assistência Social, da Educação, os ministérios todos do trabalho se organizem para olhar o cidadão brasileiro como uma pessoa, como um ser íntegro, né? E isso, só que essa é uma indicação, uma possibilidade enorme, porque é governo federal, mas ela se concretiza na medida em que o município, na medida em que o Estado consegue fazer essa parceria na escola, na vida do município, no território, né? A gente está usando o termo território para dizer isso que a gente disse aqui, professora Kátia, quando a gente soube do programa. Se você está nesse território, e esse bairro, o Marizal, e tem uma subsecretaria, a gente chama de subsecretaria, mas tem uma coordenação da educação e tem uma parte da saúde, um regional da saúde que cuida dessa região, você está nesse território. Então, não é porque você não procurou que nós não temos a obrigação, enquanto membros aqui do município, de te procurar. Então, essa é a distinção que Kátia tem feito, e o Ministério também, de dizer, não basta só a gente, em termos nacionais, fazer um discurso de necessidade geral e global, para enxergar o homem e mulher na sua integralidade, né? Mas é preciso que aqui no território onde as coisas acontecem, as pessoas também percebam isso. Então, acho muito pertinente que você coloque, e nesse seminário, e eu comentei isso, Kátia já tinha saído porque ela estava num outro evento e teve que entrar correndo. Minha fala final foi de dizer, a gente precisa identificar todos os que estão fazendo movimentos e ações que unifiquem essa visão e essa sensação que a gente precisou retomar. O governo Bolsonaro, por mais que a gente possa fazer todas as avaliações, criou uma distensão entre a gente, disseminou uma separação, uma forma de enxergar as pessoas de um jeito muito ruim, muito degradante, né? Degradante, a palavra é essa. E o que a gente está buscando é a reconstrução. E o que a gente percebeu, e isso me deu uma alegria muito grande, Kátia, pode perceber que na medida em que você começa a procurar os parceiros e as pessoas que estão fazendo, instituições ou pessoas que estão fazendo ações que unificam com a nossa visão, elas estão aí. Eu não sei se elas não tinham coragem de se manifestar antes, ou se eram mesmo silenciadas pelo próprio
movimento que existia. As duas coisas, né? Eu acho que eu acredito muito na dialética como um lugar importantíssimo de construção. Então, eu acho que quando faz esse questionamento das parcerias, é natural, né? Eu digo sempre assim, tem portas que estão abertas, a gente entra. Tem portas que estão encostadas, a gente bate e vai entrando. Tem portas que estão trancadas, a gente bate, não abriu, a gente derruba, né? Então, tem várias formas da gente se apresentar e construir processos. Eu acho que uma das grandes questões, eu penso sempre que a gente precisa acreditar naquilo que a gente se dedica. Imagina você ir para o trabalho com a sensação de que é um peso e não de que é um desafio, que é algo que estimula, que te dê paixão para você fazer. Então, acho que eu tento fazer com que nessas oficinas as pessoas se apaixonem pelo PSE, em primeiro lugar. Entenda e coloque isso para você não achar nem a saúde, nem a educação, que é mais um trabalho. Nossa, eu tenho que ir ali articular, eu tenho que fazer. Não, faz parte da dimensão do seu trabalho. Então, vamos lá construir isso da melhor forma. Essas parcerias ajudam nessa caminhada, porque a expertise é plural, ela não está só num lugar. O território não é só o espaço físico, o território é a identidade cultural. O território é a identidade sexual, o território é a construção, né, dessa diversidade que nós temos no nosso país, que vai desde uma alimentação. As violências não são só as violências físicas, sexuais, patrimoniais, psicológicas. A fome é uma violência. Nós pegamos um país com mais de 35 milhões de pessoas no mapa da fome. Então, a insegurança alimentar, ela produz abandono escolar, ela produz adoecimento de saúde mental, né? Uma mãe, um pai que não pode alimentar. Nós tivemos mais de 700 mil pessoas que perderam a vida para a Covid, das quais estudos e pesquisas apontam que pelo menos 400 mil poderiam ter sido evitadas se não tivesse um desgoverno, né, como nós tivemos. Né? Então, isso significa o quê? Crianças e adolescentes órfãos, grande parte. Como é que a gente não vai trabalhar a saúde mental dessa pandemia? Nós temos um aumento de 50% do feminicídio no nosso país, por uma cultura da misoginia, por um estímulo à cultura do ódio, que envolve racismo, LGBTfobia e misoginia. Essas crianças estão órfãos. E com quem? Essas crianças estão nas nossas escolas, ou abandonaram as nossas escolas, nós precisamos olhar para elas. Então, nós queremos nos propor a pensar essas temáticas de uma forma solidária. Quando o presidente Lula coloca reconstrução com união, eu sempre acrescento com participação social. Porque nós não estamos reconstruindo o país só numa lógica ideológica de um governo, nós estamos reconstruindo um país nos seus valores que estão escritos na nossa Constituição Federal. Nós estamos reconstruindo um país numa busca de promover cidadania com respeito à diversidade. Os dissensos são saudáveis. Está nessa mesa aqui 4 pessoas que podem ter opiniões diferentes sobre qualquer tema, mas com respeito, com diálogo. E aí a democracia tem que ser o pilar que nos orienta. E a democracia ela se constrói também com argumentos, obviamente com votação, mas eu diria que o grande desafio desse processo, e acho que fortalecerá a nossa democracia representativa, nós avançarmos na democracia participativa. Então, espero que o PSE seja uma semente que conduza um processo democrático dentro das escolas. Eu não quero um PSE para falar dos temas com palestras. Eu quero um PSE vivo. Como hoje, a hora que chegou assim, eu falei assim, gente, vamos terminar com a ciranda, e aí a gente transforma aquele encerramento simbólico. O PSE que dá voz, né, professora? Eu vou isso. falar da experiência que os estudantes tiveram, acho que foi com o Léo. O Léo Azevedo e a Maria Adrião foram os mediadores. Claro, sabe o que foi que eles chamaram atenção? O professor sabe o que é muito legal? Eles nos ouviram. Olha essa frase, eles nos ouviram. Então, a democracia é isso, é dar voz. Né? Então, não é um auto autoritário, é construir juntos. Eu te ouço, você me ouve, e a gente entra num acordo,
né? A gente argumenta, contra-argumenta, cria algo novo, seja importante para mim, seja importante para você. E a gente está nesse processo, né? Isso é um processo, né? Professora Lucinha, muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Professora, em linhas gerais, deu para perceber que a proposta do PSE é estar diante de uma promoção, uma prevenção em relação à saúde, não é isso, professoras? Como é a senhora que conduz esse projeto tão grande aqui na nossa escola, né, que já ganhou força e tradição dentro da Escola Tecnológica de Teixeira, como é que você percebe a importância do PSE, né, para desenvolver ações como essa que você desenvolve, projetos, esse porte que você desenvolve aqui na nossa escola? Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu estou muito honrada, né, de ter sido convidada pelo Observatório de Humanas, também por ter participado da oficina, né, do programa do PSE. Achei muito ricas as experiências todas das escolas e muito mais feliz, né, de saber que o nosso projeto ele se encaixa, né, em tudo que vocês falaram aí. O projeto Namorados Bem Informados, ele acontece na escola desde 2011 e ele surgiu com uma preocupação muito grande, porque quando eu trabalhava a questão da biologia humana, ou seja, da reprodução humana, eu sentia que os alunos tinham muitas curiosidades, né? Eles ficavam eufóricos, e a gente lida com alunos, a maioria aqui na escola, adolescentes, e eu deparei também com diversos problemas, por exemplo, problemas não, vamos colocar a palavra problema, mas com diversas situações, alunas muito jovens, engravidando, muito desconhecimento sobre métodos contraceptivos, a questão da autoestima muito baixa de alguns alunos. A realidade é que os alunos a adolescência é um turbilhão de emoções, né? É uma carga hormonal muito forte. Então, às vezes, eles não sabem lidar com certas situações. E eles começam muito cedo também, hoje, as suas relações afetivas. E isso me deixou muito preocupada, né? Como é que eu poderia trabalhar isso, já que eu sou professora de biologia, né? De outra forma, que não fosse em sala de aula, que não fosse esse ensino tradicional, onde a gente passa os conceitos, explica, né? E não abre uma discussão. Daí surgiu o projeto, né? Namorados Bem Informados, onde eu vejo assim que a escola ela é um espaço muito legal para a gente trabalhar isso. Ela é um espaço, eu posso trazer um projeto preventivo, esclarecedor, envolvendo diversos temas. Então, a gente trabalha dentro de sala de aula, mas quando chega em junho, a gente trabalha a parte lúdica do projeto, que era chamado O Amor Está no Ar até o ano passado. Este ano eles mudaram, né, a parte lúdica do projeto agora é todas as formas de amor. Né? Tanto é que esse ano entrou até o amor à natureza. E aí a gente trabalha antes com vários temas e depois eles são os protagonistas nesse dia. Eles fazem pesquisas, eles mesmos escolhem o tema. Eu quero gravidez na adolescência, eu quero infecções sexualmente transmissíveis, não, eu quero a questão da homofobia, do amor à natureza, do assédio sexual, enfim, são muitos temas, né, os métodos contraceptivos. E aí, esses temas, eles mesmos procuram, eles começam a pesquisar, e aí eles ficam livres. E o que é mais legal, assim, sabe? É que a gente vê tanto talento nesses meninos, tanto talento. O professor Santana, que é testemunha, né? E também todos eles, professores, fazem uma parceria muito legal no meu projeto, trabalhando junto comigo, também me ajudando, e às vezes trazendo novas contribuições, novas ideias. Aí nós vamos para lá o nosso auditório, a manhã inteira no auditório, com os alunos do turno da manhã, e a tarde toda com os alunos do turno da tarde. E eles vão apresentar esse tema. Uns apresentam em forma de teatro, outros apresentam em forma de música, outros em forma de paródia, outros em forma de poesias. A escola toda, como é amor, né? Nós estamos falando de amor, né? Eu quero que eles conheçam o seu corpo, que eles aprendam a se cuidar, a se amar, a poder amar o outro, respeitar o outro.
E a escola permite que a gente traga esse recheio de informações. Aí eles decoram a escola toda, nós temos o Correio do Amor e da Amizade, que é feito antes. Aí nós aproveitamos os cursos, o curso de eventos trabalha toda a logística comigo, o curso de marketing vai trabalhar a divulgação do projeto, enfim, o secretariado vai fazer toda a recepção. Então a gente usa os cursos já até, né? Também, já que nós temos uma escola técnica para poder nos ajudar no processo. E todos eles se tornam protagonistas, são eles pegam os projetos que tem aqui na escola, que não é só o Namorados Bem Informados, tem outros como Diálogos Contemporâneos, e eles abraçam de um jeito que eles dão um outro corpo ao projeto. Você fica assim, meu Deus, né, vocês fizeram tudo isso, que coisa linda. E aí a escola é decorada toda com corações, com frases de amor, o amor ao próximo, né, o amor à natureza, enfim, são várias formas de amor. E aí eles trazem depoimentos e todo ano eles escolhem uma temática principal. Este ano nós tivemos a legalidade no namoro. O que é legal no namoro? O que não é legal? Aí nós trouxemos o professor Rubens Coutinho, que é nosso professor de educação física, mas também é advogado. Ele trouxe essa palestra. Nós já tivemos parceria com a Polícia Rodoviária Federal, onde eles trouxeram um tema tráfico de pessoas, a questão sexual. Nós já trouxemos vários temas, cada ano é um tema, que os alunos, eu pergunto para eles qual é o tema que vocês querem. A gente faz uma enquete e eles dizem qual é o tema. Assédio sexual, nós já tivemos. E assim, para nós é muito interessante, porque eles estão aprendendo de uma forma diferente, sabe? Uma forma assim, divertida, uma forma lúdica, e saber que a escola nos permite, né, proporcionar esse espaço. Então, assim, eu acho que não só eu, mas acho que todos os colegas ficaram muito felizes de saber que os nossos trabalhos aqui na escola, eles se encaixam muito legal nessa parte do PSE. Então, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer o projeto, né, o programa, na verdade, de vocês, o programa do governo federal, e de saber, né, que tem tanta gente já trabalhando nisso. Poxa, isso aí é uma dádiva. Não podemos perder esse casamento entre saúde e educação. É muito importante para os nossos jovens. E eles amam, gente, só vocês vendo. Que depois eu peço para eles, escrevam aí um relatóriozinho, o que vocês acham que deve melhorar, onde vocês acham, enfim, sabe, assim, é muito legal. Nós estamos ansiosos, né, pela adoção da escola ao programa, porque assim a gente já vem desenvolvendo algumas ações, né, trabalhando esse ser humano integral. A Lucinha desenvolve muito essa parte, né, física, mecânica, né, psicológica, e a gente, por outro lado, ao lado do empoderamento, né, da afirmação, trabalhando outros temas, então, tentando trabalhar esse ser humano integral, né, como um todo, empoderar, sempre a partir do protagonismo deles. Isso. Professoras, chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer imensamente esse tempo que vocês dedicaram aqui para dar essa palavrinha aqui conosco, essa atenção, esse carinho, e vocês vão ficar no nosso coração. Tá? Eu espero poder futuramente contar de novo com a participação de vocês, com a parceria de vocês. A Escola Anísio Teixeira está de portas abertas também, para que vocês possam fazer novos eventos. Vai ser sempre uma satisfação poder recebê-las aqui. Muito obrigado e boa sorte e sucesso no programa PSE. Obrigada, nós que sentimos muito honrados pelo convite, por esse momento, por esse espaço, e estamos à disposição. Esperamos, sim, novos encontros que possam fortalecer o PSE, fortalecer esse lugar tão importante, né? E namorar, que seja tão bom, né? Na sua pluralidade e diversidade. Vamos amar com todas as cores possíveis. É muito bom, agradeço imensamente, estou assim, emocionada e feliz por a gente ter se encontrado, né? Comecei com essa professora Santana, e aí ficamos falando desse podcast desde cedo, e eu não imaginei que a gente fosse fazer um podcast. É a primeira vez que eu faço um podcast, estou felicíssima e fico grata pelo convite. Professor, vamos nos encontrar outras vezes. Bom.